A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 314º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura o livro de Atos, capítulo 2, 3 e 4, e encerramos a leitura no livro de Salmos, capítulo 110. A inspiração do dia. O dia do Pentecostes e os primeiros dias da igreja em Jerusalém. No capítulo 2 destaca o versículo 1, Pentecostes. Pentecostes era a segunda grande festa sagrada do ano judaico. A primeira grande festa era a Páscoa. 50 dias após esta, vinha a festa de Pentecostes, nome este derivado do grego Pentekostos, de igualdade a 50º. Era também chamada festa das colheitas, porque nela as primícias da saga e de grãos eram oferecidas a Deus. Da mesma forma, o dia de Pentecostes simboliza para a igreja o início da colheita de almas para Deus neste mundo. Dos versículos 2 e 3 destaca um vento impetuoso e línguas repartidas, como que de fogo. As manifestações externas de um som, como um vento poderoso e de línguas de fogo, demonstraram que Deus estava ali, presente e ativo, de modo poderoso. Aleluia! O fogo talvez simbolize a consagração e a separação dos crentes para Deus, visando a obra de glorificar a Deus e de testemunhar dele. Estas duas manifestações antecederam o batismo no Espírito Santo e não foram repetidas noutros relatos similares do livro de Atos. No versículo 4 destaca os cheios do Espírito Santo. Qual é o significado da plenitude do Espírito Santo recebida no dia de Pentecostes? Primeiro, significou o início do cumprimento da promessa de Deus. Em Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, de derramar seu Espírito sobre todo o seu povo nos tempos do fim. Segundo, posto que os últimos dias desta era já começaram, todo agora se vê ante a decisão de se arrepender e de crerem em Cristo. Terceiro, os discípulos foram do ato, revestidos de poder, que os capacitou a testemunhar de Cristo, a produzir nos perdidos grande convicção no tocante ao pecado, à justiça e do julgamento divino, e a desviá-los do pecado para a salvação em Cristo. Quarto, o Espírito Santo já revelou sua natureza como aquele que anseia e pugna pela salvação de pessoas de todas as nações, e aqueles que receberam o batismo do Espírito Santo ficaram cheios do mesmo anseio pela salvação da raça humana. O Pentecoste é o início das missões mundiais. Quinto, os discípulos se tornaram ministros do Espírito. Não somente pregavam Jesus crucificado e ressuscitado, levando outras pessoas ao arrependimento e à fé em Cristo, como também influenciavam essas pessoas a receber o dom do Espírito Santo, que eles mesmos tinham recebido no Pentecostes. Levar outros ao batismo no Espírito Santo é a chave da obra apostólica no Novo Testamento. Sexto, mediante este batismo no Espírito Santo, os seguidores de Cristo tornaram-se continuadores do ministério terreno. Continuaram a fazer e a ensinar no poder do Espírito Santo as mesmas coisas que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Ainda no versículo 4 destaco, começaram a falar em outras línguas. Para um exame do significado do falar em línguas ocorridos no dia de Pentecoste e em outras ocasiões na Igreja do Novo Testamento e da possibilidade de falsas línguas estranhas, temos um estudo mais à frente. No versículo 13 destaco mosto. Mosto, do grego kleokos, normalmente se refere ao suco de uva não fermentado. Aqueles que zombaram dos discípulos talvez hajam empregado este termo, ao invés da palavra mais comum no Novo Testamento, para vinho, ônios, porque sabiam que os discípulos de Jesus usavam somente este tipo de vinho doce, não fermentado.
Neste caso, sua zombaria teria sido sarcástica. Dos versículos 14 a 40, destaco o discurso de Pedro no dia de Pentecostes. O discurso de Pedro no dia de Pentecostes, juntamente com a sua mensagem em capítulo 3, versículos 12 a 26, contém um padrão para a proclamação do Evangelho. Primeiro, Jesus é o Senhor e Cristo, crucificado, ressurreto e exaltado. Segundo, estando agora à destra do Pai, Jesus Cristo recebeu autoridade para derramar o Espírito Santo sobre todos os crentes. Terceiro, todos devem colocar sua fé em Jesus como Senhor, arrepender-se dos seus pecados e ser batizados, demonstrando o perdão dos pecados. Quarto, os crentes devem esperar o prometido dom do Espírito Santo ou do batismo nele, uma vez tendo crido e se arrependido. Quinto, aqueles que atendem com fé devem separar-se do mundo e salvar-se dessa geração perversa. Sexto, Jesus Cristo voltará para restaurar completamente o reino de Deus. No versículo 16, destaco o dito pelo profeta Joel. O batismo no Espírito Santo e as manifestações espirituais acompanhantes são cumprimentos do livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Joel, no século 8 a.C., profetizou um grande derramamento do Espírito Santo sobre todo o povo de Deus. No versículo 17, destaco nos últimos dias. Primeiro, no Antigo Testamento, os últimos dias eram tidos como o tempo em que o Senhor agiria poderosamente julgando o mal e concedendo salvação. Segundo, no Novo Testamento revela que os últimos dias começaram com a primeira vinda de Cristo e o derramamento inicial do Espírito sobre o povo de Deus, e que terminariam com a segunda vinda do Senhor. Este período específico é caracterizado como a era do juízo contra o mal, da autoridade sobre os demônios, da salvação da raça humana e da presença aqui do reino de Deus. Ponto número 1. Estes últimos dias serão assinalados pelo poder do Espírito Santo. Ponto número 2. Os últimos dias abrange a investida do poder de Deus através de Cristo contra o domínio de Satanás e do pecado. Mesmo assim, a guerra apenas começou. Não chegou ao fim, pois o mal e a atividade satânica ainda estão fortemente presentes. Por isso, somente a segunda vinda de Jesus aniquilará a atividade do poder maligno e encerrará os últimos dias. Ponto número 3. Os últimos dias serão um período de testemunho profético, conclamando todos a se arrependerem, crerem em Cristo e experimentarem o derramamento do Espírito Santo. Devemos proclamar a obra salvífica de Cristo no poder do Espírito Santo, mesmo enquanto antevemos o dia final da ira. Isto é, o grande e glorioso dia do Senhor. Devemos viver todos os dias em vigilância, esperando o dia da redenção e a volta de Cristo para buscar o seu povo. Ponto número 4. Os últimos dias introduzem o reino de Deus com a sua demonstração de pleno poder. Devemos ter a plenitude desse poder nos conflitos contra as forças espirituais do mal e no sofrimento por causa da justiça. Ainda no versículo 17, destaco: vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Aqui, o falar noutras línguas está relacionado à profecia. Deste modo, falar em línguas é uma forma de profetizar. O significado básico aqui de profecia é o uso da nossa voz para o serviço e a glória de Deus, sob o impulso direto do Espírito Santo. No livro de Atos, primeiro, os 120 todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Segundo, o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e a sua casa. Todos, entre eles Pedro, os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. E terceiro, os discípulos de Éfeso, quando veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. No versículo 18 destaco: meus servos e minhas servas. Segundo a profecia de Joel, citada por Pedro, o batismo no Espírito Santo é para aqueles que já pertencem ao reino de Deus, isto é, servos de Deus, ou crentes, tanto homens como mulheres salvos, regenerados,
pertencentes a Deus. Ainda no versículo 28 destaco: naqueles dias. Pedro, citando Joel, diz que Deus derramará o seu Espírito naqueles dias. O derramamento do Espírito Santo e os sinais sobrenaturais que acompanham não podem ser limitados unicamente ao dia de Pentecostes. O poder e a bênção do Espírito Santo são para todo cristão receber e experimentar no decurso de toda a era da Igreja, que é a totalidade do período de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. No versículo 33 destaco: pela destra de Deus. O derramamento do Espírito Santo por Deus comprova que ele é de fato o Messias exaltado e que agora está à destra de Deus, intercedendo pelos seus representantes na terra. Primeiro, desde o batismo de Jesus até o dia de Pentecostes, o Espírito estava sobre Cristo, isto é, ungido de Deus. Estando Jesus à direita de Deus, vive para derramar o mesmo Espírito sobre aqueles que nele creem. Segundo, ao derramar o Espírito, a intenção de Jesus é que o Consolador transmita sua presença aos crentes e lhe conceda poder para continuarem a fazer tudo aquilo que ele mesmo fazia enquanto estava na terra. No versículo 38 destaco: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. O arrependimento, o perdão dos pecados e o batismo são condições prévias para o recebimento do dom do Espírito Santo. Mesmo assim, o batismo em águas antes do recebimento da promessa do Pai não deve ter tido como condição prévia absoluta da plenitude do Espírito Santo, assim como o batismo no Espírito não é uma consequência automática do batismo em águas. Primeiro, na situação em apreço, Pedro exigiu o batismo em águas antes do recebimento da promessa, porque, na mente dos seus ouvintes judaicos, o rito do batismo era pressuposto como parte de qualquer decisão de conversão. O batismo em água, contudo, não precedeu o batismo no Espírito nas ocasiões registradas no capítulo 9, dos versículos 17 a 18, o apóstolo Paulo, e no capítulo 10, dos versículos 44 a 48, os da casa de Cornélio. Segundo, cada crente, depois de se arrepender dos seus pecados e de aceitar Jesus Cristo pela fé, deve receber o batismo pessoal no Espírito. Vemos no livro de Atos o dom do Espírito Santo sendo conscientemente desejado, buscado e recebido. A única exceção possível à regra do Novo Testamento foi a do caso de Cornélio. Daí, o batismo no Espírito não deve ser considerado um dom automaticamente concedido ao crente em Cristo. No versículo 39 destaco: a vós, a vossos filhos e a todos. A promessa do batismo do Espírito Santo não foi apenas para aqueles presentes no dia de Pentecostes, mas também para todos os que crescem em Cristo durante toda a era. A vós, os ouvintes de Pedro, a vossos filhos, a geração seguinte, a todos os que estão longe, a terceira geração e as subsequentes. Primeiro, o batismo do Espírito Santo com o poder que o acompanha não foi uma ocorrência isolada, sem repetição na história da Igreja. Não cessou com Pentecostes, nem com o fim da era apostólica. Segundo, é o direito mediante o novo nascimento de todo cristão buscar, esperar e experimentar o mesmo batismo no Espírito que foi prometido e concedido aos cristãos do Novo Testamento. No versículo 40 destaco: desta geração perversa. Ninguém pode ser salvo se não abandonar a perversidade e a corrupção da sociedade contemporânea. Todos os novos crentes devem ser ensinados a romper com todas as más companhias, renunciar ao mundo ímpio, unir-se com Cristo e o seu povo e dedicar-se à obra de Deus. No capítulo 3 destaco: em nome de Jesus, anda. A cura do mendigo coxo foi realizada pelo poder de Cristo operando através dos apóstolos. Jesus disse aos seus seguidores no tocante àqueles que viriam a crer nele: em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos capítulo 16, versículos 17 a 18. A igreja continuou o mérito de cura que Jesus exercera em obediência à sua vontade. O milagre aqui foi realizado mediante a fé, em nome de Jesus Cristo.
e o dom de curar, operando através de Pedro. Pedro declarou que não tinha prata nem ouro, mas que daria ao mendigo coxo algo muito mais valioso. As igrejas que desfrutam da prosperidade material devem meditar nessas palavras de Pedro. Muitas igrejas dos nossos dias já não podem dizer: não tenho prata nem ouro, mas também não têm condição de dizer: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. No versículo 19 destaco: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Deus determinou que abençoará o seu povo com o derramamento do Espírito Santo sob as condições prévias de arrependimento, isto é, de se desviarem do pecado e da geração perversa ao seu redor, e se converterem, voltar-se para Deus, ouvir tudo quanto Cristo, o profeta, lhe diz, e sempre progredir na obediência sincera a Cristo. No versículo 19, ainda continuam tempos do refrigério. No decurso de toda a presente era, até a volta de Cristo, Deus enviará tempos de refrigério, isto é, derramamento do Espírito Santo, a todos aqueles que se arrependerem e se converterem. Embora tempos perigosos venham perto do fim desta era, acompanhada da apostasia da fé, Deus ainda promete enviar reavivamento e tempos de refrigério aos fiéis. A presença de Cristo, a bênção espiritual, milagres e derramamento do Espírito Santo virão sobre os remanescentes que fielmente o buscarem e vencerem o mundo, a carne e o domínio de Satanás. No versículo 21 destaca os tempos da restauração. Os tempos da restauração de tudo é uma referência ao tempo da volta de Cristo para debelar a iniquidade e estabelecer o reino de Deus na terra, livre de todo o pecado. No fim, todas as coisas cuja restauração foi prometida no Antigo Testamento serão restauradas. Cristo redimirá e renovará a totalidade da natureza e reinará pessoalmente a terra. Note que não são os seres humanos da terra, mas Cristo, com os seus exércitos celestiais, que realizará o triunfo de Deus e do seu reino. No versículo 22 destaca um profeta. A predição de Moisés em Deuteronômio capítulo 18, versículos 17 a 18. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu. Foi uma profecia a respeito de Jesus Cristo. De que maneira foi Jesus semelhante a Moisés? Primeiro, Moisés foi ungido pelo Espírito. O Espírito do Senhor estava sobre Jesus na pregação do Evangelho. Segundo, Deus usou Moisés para introduzir a antiga aliança. Jesus introduziu a nova aliança. Terceiro, Moisés conduziu Israel, tirando-os do Egito para o Sinai, e estabeleceu o pacto do seu relacionamento com Deus. Cristo redimiu seu povo do pecado e da escravidão de Satanás e estabeleceu um novo e vivo pacto com Deus, por meio do qual seu povo pudesse entrar na sua própria presença. Quarto, Moisés, nas leis do Antigo Testamento, referiu-se ao sacrifício de cordeiros para promover em figura a redenção. O próprio Cristo tornou-se o Cordeiro de Deus para promover salvação a todos quantos o aceitarem. Quinto, Moisés introduziu o povo à lei, mostrando-lhe a sua obrigação em cumprir os seus estatutos para ter a bênção divina. Cristo chamava o povo a si mesmo e o Espírito Santo como a maneira de Deus cumprir a sua vontade e dos fiéis receber a bênção divina e a vida eterna. No versículo 26 destaca o desviar-se a cada um das vossas maldades. Pedro volta a enfatizar que crer em Cristo e receber o Espírito Santo depende de renunciarmos ao pecado e separar-nos da iniquidade. Na mensagem apostólica original, toda a bênção prometida requeria santidade. No capítulo 4, destaca o versículo 8. Pedro, cheio do Espírito Santo. Pedro recebe novo enchimento do Espírito Santo que lhe traz repentina inspiração, sabedoria e ousadia para que proclamasse a verdade de Deus. É teologicamente relevante que a plenitude do Espírito não foi uma experiência ocorrida uma única vez, mas sim repetida.
Este fato é um cumprimento da promessa de Jesus em Lucas capítulo 12, versículos 11 a 12. Outras ocorrências de novo enchimento do Espírito Santo acham-se em Atos capítulo 7, versículo 55 e 13, versículo 9. No versículo 12 destaco: em nenhum outro há salvação. Os discípulos tinham convicção de que a maior necessidade de cada indivíduo era a salvação do pecado e da ira de Deus, e pregavam que esta necessidade não poderia ser satisfeita por nenhum outro, senão Jesus Cristo. Isto revela a natureza exclusiva do Evangelho e coloca sobre a Igreja a pesada responsabilidade de pregar o Evangelho a todas as pessoas. Se houvesse outros meios de salvação, a Igreja poderia ficar despreocupada, mas segundo o próprio Cristo, não há esperança para ninguém fora da salvação em Cristo. Este é o fundamento do imperativo missionário. No versículo 20 destaco: não podemos deixar de falar. O Espírito Santo criou nos apóstolos um desejo irreprimível de proclamar o Evangelho. Por todo o livro de Atos, o Espírito impeliu os crentes a levar o Evangelho aos outros. No versículo 29 destaco: concedeu aos teus servos ousadia. Os discípulos precisavam de renovação em sua coragem para testemunhar e falar de Cristo durante a vida cristã. Nós também precisamos nos aproximar de Deus em oração a fim de vencer o medo, de passar vergonha, rejeição, críticas ou perseguição. A graça de Deus, através da renovação do Espírito Santo, ajuda-nos a falar com ousadia a respeito de Jesus. No versículo 30 destaco: curar, sinais e prodígios. Pregação e milagres devem andar juntos. Milagres são sinais acompanhantes mediante os quais Cristo confirma a palavra de suas testemunhas. Primeiro, sinais geralmente se refere a atos miraculosos realizados para demonstrar a existência do poder divino de advir ou encorajar a fé. Segundo, prodígios se refere a eventos extraordinários que causam pasmo ao espectador. Note neste versículo a igreja orando pela realização de curas, sinais e maravilhas. A igreja dos nossos dias precisa interceder ferventemente em oração para Deus confirmar o Evangelho com grande poder, milagres e graça abundante. Somente quando o Evangelho é proclamado com poder, como declara o Novo Testamento, é que um mundo perdido pode ser ganho para Cristo. No versículo 31 destaco: todos foram cheios do Espírito Santo. Várias verdades importantes destacam-se aqui. Primeiro, a expressão batizados com o Espírito Santo descreve a obra de consagração do Espírito Santo, capacitando inicialmente o crente com poder divino para testemunhar. Os termos cheios, revestidos e com autoridade descreve a sua capacidade de trabalhar. Conforme a necessidade, o enchimento do Espírito pode ser renovado. Segundo, as expressões do meu Espírito derramarei, veio sobre eles o Espírito Santo, retratam de modo diferente a ocasião em que os crentes são cheios do Espírito Santo. Terceiro, todos os crentes, inclusive os apóstolos anteriormente cheios, foram novamente cheios a fim de enfrentarem a oposição contínua dos judeus. Nos enchimentos com o Espírito Santo fazem parte da vontade e provisão de Deus para todos os que receberam o batismo no Espírito Santo. Devemos esperá-los e buscá-lo. Quarto, aqui o Espírito visita uma congregação inteira, logo para que seja cumprida a vontade de Deus quanto à igreja. Não somente indivíduos devem ser cheios do Espírito, mas também congregações inteiras devem experimentar visitações repetidas do Espírito Santo face às necessidades e os desafios especiais. Quinto, a atuação de Deus sobre toda a congregação com um novo enchimento do Espírito Santo resulta em ousadia e poder no testemunho dos crentes, em amor uns pelos outros e no recebimento de graça abundante sobre todos. No versículo 31 destaco: anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O poder interior do Espírito e a realidade da presença de Deus que vem da plenitude do Espírito libertam o crente do medo de outras pessoas e aumenta grandemente a sua coragem e motivação para falar de Deus. No versículo 33, destaco: com grande poder. Em poder divino manifesto
no mais alto grau que operava nos apóstolos. O grego diz aqui mega dunamis, grande poder. É a característica distintiva da pregação e do testemunho apostólico, por 3 razões. Primeiro, o testemunho apostólico baseava-se na palavra de Deus e na convicção de que ela fora dada pela inspiração do Espírito Santo. Segundo, os discípulos tinham a certeza de terem sido enviados e comissionados pelo próprio Jesus Cristo, o Senhor ressurreto. E terceiro, o grande poder do Espírito Santo operando nos discípulos efetuava grande convicção nos ouvintes do Evangelho quanto ao pecado de cada um, a justiça de Cristo e o juízo divino. Hoje, o mesmo acontecerá em nossas igrejas, se o Espírito operar poderosamente. E por fim, livro de Salmos 110. Destaco dos versículos 1 a 7, disse o Senhor ao meu Senhor. Este salmo fala do senhorio do Messias, do seu sacerdócio, da aniquilação dos ímpios por ele e do seu reinado na terra. Claramente profetiza acerca de Jesus Cristo. O salmo é citado 7 vezes no Novo Testamento. Jesus aplicou o versículo 1 a si mesmo quando declarou sua própria divindade. E o apóstolo Pedro citou o mesmo versículo para exaltar o senhorio de Cristo. No versículo 6 destaca: julgará entre as nações. Este versículo retrata Cristo descendo à terra como um guerreiro para derrotar e julgar todos que se opõem ao reino de Deus e à sua justiça. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.